E aí, o que essa brincadeira vai trazer de novidade para a humanidade? Tá? A gente vai começar a conseguir fazer coisas no espaço por questão de custo que nunca foi feito anteriormente. Então a gente está falando de fazer manufatura no espaço. Eu consigo, por exemplo, produzir uma fibra ótica com um grau de pureza muito maior do que eu consigo fazer na Terra. Então eu quero fazer, por exemplo, um acelerador de partícula que tem que ter uma grau de pureza altíssima para fazer medições. Faço no espaço. Quero produzir uma emulsão, que é uma matéria-prima para fazer um cosmético, alguma coisa, e essa emulsão não acontece na Terra, só acontece em ambiente de microgravidade. Produzo no espaço, trago de volta. Vou produzir medicina personalizada. Faço no espaço. Só vai ser possível porque vai baratear brutalmente o acesso ao espaço. Então o que a gente está falando é de começar a tirar atividades do dia a dia da Terra e levar para o espaço. E isso só vai acontecer por conta da Starship. Até hoje é inviável. Então esse cara aqui é o grande troca de paradigma da área espacial, provavelmente maior do que foi a missão Apollo. Porque a gente está vendo algo que vai levar o dia a dia da humanidade para o espaço. E uma vez que chegou no espaço, aí, cara... Tem uma frase do Tory Bruno, que ele é o CEO da ULA, que é uma concorrente aí da SpaceX, que ele fala: a gente está a um passo de chegar no período de pós-escassez. No sentido de que, se a gente conseguir dominar o espaço dessa maneira que a gente está falando, a quantidade de recursos naturais que eu tenho no sistema solar, de minério, de energia, de outras coisas, é inimaginável, cara. Ao ponto de que a gente não vai ter mais escassez de recursos na Terra. Claro que eu não estou falando isso que vai acontecer em 10 anos. A gente tem um horizonte um pouco mais longo. Mas esse cara que você está vendo aí é o cara que vai começar a permitir tudo isso aí acontecer. Então a gente está vivendo um momento muito especial da astronáutica. É um momento assim onde o mundo inteiro vai sofrer uma mudança brutal econômica por conta de todas as atividades ligadas ao espaço. E, infelizmente, é 1 ou 2 países que estão vivendo isso, né? Hoje, Estados Unidos e China, basicamente, estão vivendo isso. E a China tá em que momento? A China tá num momento, cara, sensacional. Ontem saiu a foto lá, talvez de um satélite espião, da plataforma do Longa Marcha 10, que é o foguete que vai para a Lua, sendo construída. Então, cara, a China entra numa outra parada, que a China tem recurso infinito, né? E eles lançaram, você viu que eles estão querendo fazer uma espaçonave também? Então, igualzinha. Não. Acabaram de lançar essa semana um anúncio de que eles querem fazer uma espaçonave de quase 1 quilômetro. É um negócio bizarro. Sim, uma grandona gigantesca. Uma gigantesca. Porque eles estão pensando nesse lance de minerar asteroide. Então eles falaram, cara, vamos começar a construir um negócio gigantesco aqui no espaço para entender como é que funcionam essas estruturas megalomaníacas, né? A China faz muito lançamento, cara. É porque a gente quase não fica sabendo, mas a China lança muito. A China eles têm lá tipo uma Starlink deles, entendeu? Eles têm um sistema de GPS deles, que é um monte de satélite. Eles têm satélite secreto, igual os Estados Unidos têm também. Eles têm uma linha de foguete chamada Longa Marcha, de tudo que é tipo, tamanho, especificação, que você quiser fazer. Eles têm missões tipo a Transporter também, de lançar. Eles têm uma estação espacial privada deles. Eles têm a estação deles, né? Deles. Acabou de fazer uma caminhada espacial, os taikonautas. E é muito mais moderna do que a Estação Espacial Internacional, né? Então tem muito experimento que eu consigo fazer de forma automática na estação chinesa, que eu preciso de um astronauta para executar da Estação Espacial Internacional. E a hora do astronauta é caríssima. Então toda vez que eu necessito que o astronauta mexa uma pecinha, estou pagando caro por isso. Só que os países ainda têm muita restrição de fazer qualquer coisa com a China. A China, ela está tentando... Ela está pedindo, né? Está pedindo. Ela está pedindo projeto. Manda projeto, quero fazer aqui. Mas eu, Lucas, por exemplo, tenho medo, cara, de mandar e fechar a porta de mandar com o chinês, sabe? Então, você tem que fazer essas escolhas e essas escolhas nem sempre são fáceis. Por mais que é mais barato, faça aqui, mas muitas vezes até pelo fato, morar nos Estados Unidos, tenho escritório na minha empresa nos Estados Unidos. Você disse você mandar para lá e fechar a porta para você aqui nos Estados Unidos. Exato. Porque você está tendo contato com o chinês. Cada vez vai ser pior isso, né? Acho. Não vai melhorar. E aí nós estamos vivendo essa nova corrida aí, cara. Porque aí nessa história toda aí que a gente contou, a Rússia, infelizmente, entrou em guerra lá com a Ucrânia e entra em guerra, cara. Os recursos vão pra guerra, o programa espacial russo caiu. A Europa, nessa parada toda, ela desenvolveu um novo foguete, né? O Ariane 6. Só que já é um novo foguete que já está atrasado em relação ao que a SpaceX faz, entendeu? E eles já estão nesse questionamento, cara, o que é o Ariane 7? Como é que eu vou repensar isso para competir com a SpaceX? Então a SpaceX realmente colocou a barra muito alto em relação ao resto. Então, de novo, né? Separe criatura do criador, cara. O que a SpaceX faz não é comum. O que foi feito aqui não é um negócio do tipo, era um bilionário que colocou dinheiro e deu certo. Muitas coisas tiveram que caminhar numa mesma direção para fazer aquilo ali funcionar.
E foram decisões que boa parte delas vieram decisões da maneira de gestão que o Elon Musk tinha. Talvez a visão, né? Talvez ele dê uma visão. Talvez ele, né? Ele seja... O Korolev era engenheiro e tal. Mas tudo bem que ele é físico e não sei o quê. E ele assina como engenheiro-chefe, né? Sim. Da SpaceX, né? Mas talvez ele dê uma visão ali pra galera do que tem que fazer. Talvez o Korolev talvez fosse um cara muito mais incisivo, obviamente. Mas tem isso aí que o Lucas falou é interessante, que se... Uma coisa que me preocupou quando ele assumiu lá o Dodge e tal, é assim, cara, se ele abandona isso aí, será que não perde um pouco da visão? Esse negócio da degringolada? Não, já tem cara lá, especialista, hein, falando assim, pô, esses problemas agora consecutivos com a Starship, provavelmente é falta de liderança. É falta, pode ser. Eu acho que não, que não, tá? Mas tem gente que já acha que eu falei isso numa live. Eu falei, cara, isso aí, cara, o Elon Musk tá dando uma afastada, cara. Se ele pega ali firme nesses caras aí, tá faltando ele pegar firme nos caras. Trabalha 20 horas e pode... Mas ele quer comer. Na verdade, ele já afastou da SpaceX há um bom tempo, né? Ele foca muito mais na Tesla, até porque o grande ativo dele é a Tesla, que tem muitos problemas. Ele é uma figura ali, né? Até, pessoal, isso aí é importante a gente falar. Quem é a CEO hoje é uma mulher, né? A Shotwell. Gwen Shotwell. Uma mulher que é a CEO da SpaceX. A presidente é uma mulher. Inclusive, já falei com ela. Foi gente boa? Foi gente boa. Então, mas ele é a figura, né? Ele é a figura carismática ali, né? Ela fica mais ali, talvez, resolvendo os pepinos que ele cria. Mas ele que fala em nome da empresa, né? Sim, claro. Enfim, e aí, cara, o que é daqui pra frente? O que a gente tá olhando, né? Hoje a gente tem a dúvida se vai ser Lua ou Marte, porque as coisas estão sendo revistas nesse exato momento. Lua para exploração econômica. E Marte é uma conquista mais de cheguei, assim? Pô, eu acho que é uma boa definição. A Lua hoje tem essa questão do tipo, cara, por que o homem foi pra Lua lá na década de 60 e nunca voltou? Nunca voltou porque tudo que tinha que fazer na época que conseguia fazer, fez. Era caro, trouxe 300 quilos de rocha lunar. Tudo isso? Tudo 300 isso. quilos. Então assim, fez muito na época. Foram 7 pousos, né? Foi 7? 6, né? 6. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 6. 6 pousos, fez coisa pra caramba. Foi focar em outra coisa, foi focar em estação espacial, que era caríssimo, ônibus espacial, que não ia pra Lua. Lua não é barato, cara. Você tem que ter alguma motivação. Você tem que ter a cenoura na frente do burro, senão o burro não anda, meu amigo. E aí, o que eles começaram a olhar hoje que é de interesse na Lua, né? A Lua é um ótimo entreposto. Então, ela serve de trampolim para você ir para outros locais. Em vez de você, eventualmente, montar tudo na Terra, você pode usar a Lua ali, tem um monte de minério. Cada cratera que você vê na Lua é um asteroide que colidiu e é material metálico que está disponível ali. Se eu conseguir começar a minerar aquilo, eu consigo montar estruturas na Lua. Você tem muita água na Lua. Muita água. Água é combustível de foguete, que é H2O. Água... hidrogênio líquido e oxigênio líquido. Você transforma combustível de foguete. A água tem 3 usos no espaço. Combustível, hidratação. Então, pessoas precisam de água. E ela serve também de escudo contra a radiação. Então, muitas estruturas, a gente imagina que dá para fazer uma lâmina de água porque ela ajuda a absorver determinadas partículas que poderiam fazer mal ali para as pessoas. Então, a água, a gente fala minerar água no espaço, ela é um ativo muito, muito, muito valioso. E a Lua está cheia de água, principalmente no Polo Sul. Então, a gente está olhando para a Lua para isso. Hélio 3. Então, a gente está olhando a minério, Hélio 3, água e os terras raras, que a gente chama. Terras raras. Terras raras tem muito na China, tem muito no Brasil. E tem muito na Lua. Tem muito tório na Lua, por exemplo. Cara, tório é impressionante, meu amigo. Tório, a China, semana retrasada, né? Descobriu a maior mina de tório do mundo. Aí eu penso, o que eu vou fazer com aquela porcaria de tório? Bateria, meu amigo. E não essa bateria de lítio aí. Essa bateria de tório que o pessoal fala que é muito melhor, menos poluente na hora de descartar e tudo. E a Lua, cara, é lotada de tório, cara. Lotada. Então, empresas como essa Interlune, por exemplo, que o Sérgio falou, a ideia deles é ir pra Lua para minerar. E aí entra naquela pergunta... mineração lunar, né, cara? Entra naquela pergunta que você fez. E aí, mas quem que é dono de quê na Lua? Né? Essa pergunta não está respondida ainda, cara. Então você tem as pessoas que estão baseadas muito ainda em tratados... Porque teve essa pergunta também um dia para a Antártida e entraram na... E a analogia é ótima, tá? Então toda vez que a gente fala de Lua, a gente usa a analogia do continente antártico. E aí o Brasil discute o continente antártico porque tem base lá. Então a importância do Brasil fazer parte da Artemis e ter pelo menos um satélite na Lua, que... é a minha grande meta da minha vida. É o satélite do Lucas. Que eu tento colocar um satélite na Lua há quase 10 anos, em nome do Brasil, é porque uma vez que você começa a ter atividade real, por mais diminuta que seja, não precisa ser um negócio... Você pode reivindicar alguma coisa. Você pode discutir na mesa
talvez Pelo não menos de igual para igual, pelo menos você senta na mesa para discutir, entendeu? E isso aconteceu no continente antártico. Se a gente não sentar na mesa, você está dando a chance de todos esses materiais valiosos que a gente está falando aqui não ser nem contemplado para ser dividido entre as nações, né? Então é importantíssima essa volta na Lua até para entender como que as nações vão trabalhar em conjunto. A gente está falando de colocar uma estação espacial ao redor da Lua, que é o Gateway Lunar. Ele vai ser montado, claro, com muito fomento americano, mas é uma participação de outros países também. E estamos falando de ter uma presença permanente na Lua. Esquece a história da Apollo. Apollo, regime exploratório. A Apollo era ganhar a corrida espacial. Vamos lá conhecer e voltamos. Fazer umas barraquinhas lá e ficar um pessoal lá, dá para fazer isso? A Artemis é isso. Tá? Só que a Artemis, a maior parte das pessoas vão ficar numa estação em órbita da Lua e vão ficar descendo e subindo dessa estação. Por que não ficar lá? Ótima pergunta. Ah, tá. Tem diferentes motivos. Se eu não tiver mais estação espacial, por exemplo, eu não tenho um ambiente de microgravidade para fazer testes. Então, ter esse ambiente de microgravidade em torno da Lua, eu somo uma questão de radiação muito importante ali que eu consigo fazer novos testes. E na superfície lunar, você tem lá a gravidade lunar, não permite eu fazer os mesmos tipos de experimentos que eu faço na estação, né? Tem gente que acha que é mais fácil o esquema logístico, ir para uma estação e fazer pouso e decolagem. O Elon Musk, por exemplo, é contra. Ele acha que tem que ser uma Starship que já pousa na Lua, já decola e já traz de volta, esquece. Pousa e cai. Pum, e vira uma base. Vira uma base. Não, tem uma ideia que é pousar o Starship, porque o Starship pousa de pé, né? Pousa, aí derruba ele e ele vira um módulo. Entendi. Então o módulo de carga dele já vira um lugar, um habitat ali para as pessoas, né? Então tem tudo isso, né? É difícil você falar, putz, essa aqui é a melhor decisão, essa aqui não. Tem muito lobby envolvido. Muito. Né? Tem várias empresas envolvidas. A NASA tem uma iniciativa que chama CLIPS, que é uma iniciativa onde ela dá dinheiro para empresas prepararem todo o terreno necessário para ter pessoas vivendo na Lua. Sim. Tem uma que pousou agora muito legal. Coloca aí pra gente, ô Lene, coloca assim, ó. Firefly. Sunset Firefly. Você vai ver a nave que viu o pôr do sol na Lua, cara. Pô. Esse clipe aí é CLPS, que é Commercial Lunar Payload Service. Várias empresas mandando um monte de coisa, lander, rover, o que você quiser, cara, para conhecer a Lua, para colocar um monte de equipamento ali. Quando os astronautas chegarem, né, já vai ter um monte de coisinha ali já, entendeu? E é onde a minha história, de certa forma, mistura nisso aí tudo, porque eu trabalhava nessa missão que chamava Missão Rosetta, que a gente pousou uma sonda e um cometa em 2014, e aí eu tive essa brilhante ideia de largar lá... Como pousando um cometa, ele tá passando aqui perto? Não muito. Então... Que distância é isso? Cara, foram 10 anos para chegar no cometa, mas não é porque... 10 anos para chegar no cometa? Foram 10 anos para chegar no cometa, mas não porque precisava cobrir uma distância de 10 anos, mas você tinha que acelerar a sonda para ela ter uma velocidade compatível que na hora que o cometa passasse ali perto de Júpiter, ela tivesse uma velocidade para conseguir pousar. Foi o primeiro pouso controlado de um cometa na história. Chamou Missão Rosetta, e isso aconteceu em 2014, e a missão terminou em 2016. Eu trabalhava nessa missão, lá na agência, eu era funcionário da Agência Espacial Alemã, trabalhava na Agência Espacial Europeia, né, dentro dessa missão. Quando eu voltei para o Brasil, numa rampante de brilhantismo meu, de largar meu cargo lá... público na Alemanha? Para vir empreender no Brasil, eu fiquei muito órfão. Assim, eu falei, cara, o que eu faço agora? E aí, juntei o Douglas Galante, já veio aqui. Sim. Eu juntei com o Douglas Galante e a gente falou, cara, vamos propor uma missão lunar brasileira aqui, é uma coisa que cabe no bolso, dá pra fazer um satélite pequeno e meio que pega o expertise que a gente tem, porque, pô, qual que era o meu expertise? Pô, missões de espaço profundo, o que eu faço no Brasil? Nada. E aí a gente propôs, chama Missão Garateia, a gente quer levar uma sonda brasileira até a Lua para fazer parte desse movimento todo. Só que a gente começou isso em 2015, foi antes da Artemis. Então, quando a Artemis veio e apareceu, a gente já falava sobre Lua um tempo, eu já conhecia todo mundo que está indo para a Lua, são pessoas que eu já tive reunião, porque eu já tentei de alguma forma comprar um espacinho para mandar uma sonda minha para a Lua. Uma dessas empresas chama Intuitive Machine, ela já tentou pousar 2 vezes, as 2 vezes ela parou meio de lado. Na primeira daquela nave deles também, né, cara? Tem que fazer aquela nave ela é muito comprida, assim, o cara fala que não, que o centro de gravidade dela tá certo, mas não, claramente não tá, meu. E aí na primeira eu coloquei uma bandeira do Brasil, né, na sonda, e tem a foto do Sergião lá. A gente colocou 100 caras de brasileiros, a gente tinha um servidor, tem uma empresa chama Lone Star, os caras estão tentando fazer servidores na Lua, e eles deram pra gente lá 30 megabytes pra gente colocar o que quisesse, eu coloquei um monte de foto lá, e, sei lá, coloquei uma primeira cargazinha na Lua. Tá lá, ué. Tá lá, tá parado lá. Tá, eu e o Sergião estamos lá, tá nessa lá, foto. Estamos caídos de lado lá. Estamos caídos de lado lá. E aí essa CLIPS é essa iniciativa do governo americano em dar dinheiro para empresas
que estão tentando, de alguma forma, existir para criar uma estrutura para criar todo esse ecossistema na Lua possível daqui a 5, 10 anos. E a gente está falando num primeiro momento de 4, 5 pessoas, mas, cara, se você pensar daqui a 30 anos, você vai ter um mutirão de pessoas vivendo na Lua e uma quantidade maior ainda de pessoas vivendo em Marte. E a Lua serviria como cama de teste para tudo isso acontecer. Essa é a narrativa original. Tá. Só que agora, quando mudou o governo, o Musk está influindo muito no governo. E ele sabe que ele não tem concorrente para Marte, é só ele. Porque Lua, você tem Jeff Bezos falando de Lua, você tem outras empresas falando de Lua. Marte, esquece. É só o Musk que fala de Marte nesse momento, porque só ele tem tecnologia para isso. Ele está falando, galera, vamos esquecer esse lance de Lua. Vai ter uma reunião importantíssima agora, dia 1º de abril, para discutir o CLIPS, para ver se cancela ou não cancela o CLIPS dessas empresas todas que estão ganhando dinheiro para ir para a Lua. E eventualmente vai falar, cara, esquece isso aí, vamos para Marte. Lua vai ficar para outro momento. Ele já falou, né? Ele falou que a Lua é apenas uma distração. É. Que ele quer ir para Marte. Mas só que aí tem vários problemas aí, cara. Ele colocou um amigo dele para coordenar a NASA. Né? O Jared, né? Sim. Que ainda não foi aprovado, né? Foi aprovado hoje. Hoje? Hoje. Tá. Não, cara, tem que colocar Moon Sunset. Coloca assim. Moon Sunset foi aprovado hoje. Eu vi que ontem teve lá, sei lá, 40 astronautas que fizeram uma carta apoiando ele. Isso, teve tudo e tal. E ele foi oficializado. Foi hoje, o Jared foi. Só que é foda, né, cara? Ele põe um amigo dele pra cuidar do negócio que a principal coisa é o Artemis. E agora ele entra lá e fala assim, não, essa porcaria aí não sei. Ele deu no começo, logo que ele entrou, cara, ele falou que o programa Artemis era um cabide de emprego, cara. É. Ele falou isso. O programa Artemis é um cabide de emprego. Entendeu? Tem muita gente que não... A gente tem que ir pra Marte, entendeu? Só que você tem 40 países que assinaram já as intenções da Artemis. Já gastou 58 bi. No foguete, tudo lá. Isso é o pôr do sol na Lua por essa sonda aí. A própria estação já está sendo, parte dela já está sendo construída por parceiros internacionais. Não dá pra... Não, dá, né? Dá pra fazer tudo, né? Mas é isso que o Lucas tá falando aí bastante tempo. Cara, é muito lobby, é muito interesse, é muita coisa. Entendeu? Dá pra saber pra onde vai? Não. Agora não dá. Não dá. E não é uma coisa que a gente tá escondendo aqui porque não quer falar. Cara, não dá, tá todo mundo assustado. Estão tendo uns cortes absurdos, assim, e a gente não sabe exatamente como que vai impactar. Teve muito corte, a NASA, muito corte, eu não sei quantos milhões de dólares foram cortados, muita coisa científica foi cortada, entendeu? Não, só a Universidade de Colômbia é 400 milhões de dólares. É isso aí. Porque os caras estavam fazendo protesto pró-Palestina lá, falaram, enquanto vocês não resolverem isso aí, menos 400 milhões de dólares pra vocês, cara. Então tem tudo isso entra nessa coisa. O Trump falou alguma coisa sobre Lua ou Marte? Ou não? Cara, o Trump ele fica ali apoia o Elon Musk. O Elon Musk tá falando abertamente. O Trump também, cara. O Trump também tá velhinho também, né, cara? Vai falar o quê, cara? Vá pra onde você quiser. Ele não quer. Quanto custa, vai? Você vai pra onde? Você vai com o quê? Com a sua nave? Não, Trump, eu vou com a minha nave aqui, pode deixar. Então, cara, faz se você quiser. Mas cara, eu acho que assim, a grande mensagem é, a gente tá aqui sentado assistindo tudo isso acontecendo. Isso é que é legal. A gente tá vivendo um momento tão único quanto os nossos pais lá na época da Apollo. É isso aí. E aí, cara, nós como brasileiros temos que decidir urgentemente se a gente quer fazer parte disso ou não, entendeu? Agora eu vou dar uma opinião, hein? Bombástica aqui. Um dos maiores ídolos do Elon Musk, sabe quem é? Quem? Wernher Von Braun. É? Eu estive lá na SpaceX agora e visitei lá a empresa. O principal auditório dele chama Auditório Wernher Von Braun. Será que o Elon Musk não quer vingar o Wernher Von Braun e meter-lhe o Marte ali na frente de tudo? Pode ser. Fica aí, ó, pra você. Mas, ô Sérgio, eu acho que tem o lance, né? Ele sempre falou de Marte. Sempre. Não, eu sei. O sonho da vida dele é ir pra Marte e tal, mas eu tô só falando nessa coisa que a gente contou aqui, entendeu? Aí, ó, ele pode vingar o amigo dele, ó. O amigo não, o ídolo, né? Ele sempre quis ser o rei de Marte, né? A história da vida do cara é essa, e ele queria passar por cima da pandemia pra fazer isso. Ele é focado, ultra foco nisso, hiperfoco. E ele vai passar por cima do que for para isso acontecer. E ele deu uma entrevista agora, semana passada, direto lá da Casa Branca, perguntaram para ele o negócio de ir pra Marte. Ele falou o seguinte, agora eu vou pegar o que eu queria falar do Elon Musk pra vocês. Tudo que ele falar, cara, deu uma filtrada. Em pelo menos uns 80%, que boa parte é marketing, porque precisa também. Prazo, por exemplo, ele nunca acerta. Então, é de prazo que eu vou falar. Ele falou assim, cara, o ideal seria que a gente fosse em 20 anos para Marte. Só que o mais provável é em 30. Isso ele deu entrevista agora, acabou da entrevista agora. Aí eu falei, caramba, cara, aí sim. Porque eu sempre chutei que é 2050 que a gente pisa em Marte, entendeu? 30 anos vai dar 2050. O problema é que eu tá muito velhinho o Elon Musk, mas podia pisar antes. Podia ser antes, Podia ser antes. Mas aí que tá, cara. Agora ali,
parece que ele tá falando uns negócios mais coerentes, entendeu? Ou pelo menos no meio das loucuras que ele fala, ele solta uma coisinha mais coerente. Mas ele tá falando o nome do governo, né? Diferente, né? Então, exatamente. Então ajudou pra isso. Porque antes ele falava, não, 2026 nós estamos pisando em Marte. Aí é loucura, cara. Mas eu particularmente acho preocupante uma pessoa ter tanto poder dentro do governo, entendeu? Ele como dono da SpaceX, fazendo isso, Cara, tá excelente. Cara. Né? Agora ele, se metendo na política, ele simplesmente vai implementar a visão que ele tem e esquece o resto, cara. Quer ser o rei de Marte? Vai ser o rei de Marte, entende? E isso, para a comunidade espacial, é muito preocupante.